No vasto universo de crenças que se identificam como cristãs, uma questão fundamental sempre vem à tona. O que de fato as distingue umas das outras? O que as torna singulares, para além de nomes ou costumes visíveis? Em sua essência, todas compartilham um ponto central: a adoração a Cristo. Todas confessam que Jesus é plenamente humano e plenamente divino, que nasceu da Virgem Maria, morreu pelos pecados do mundo, ressuscitou, subiu aos céus e um dia retornará para julgar vivos e mortos. Estes são os alicerces da fé cristã, guardados desde os primeiros séculos e expressos no antigo credo niceno, que é aceito por quase todas as igrejas. Contudo, apesar dessa base em comum, existem diferenças significativas nas formas de viver e entender essa fé. Vamos embarcar nesta jornada para compreender um pouco mais sobre algumas das principais tradições cristãs. Comecemos pelos batistas. O que os caracteriza é a sua compreensão sobre o batismo. Para eles, o batismo não é um ritual aplicado a crianças, mas sim uma decisão consciente, um testemunho público de que a pessoa já teve uma experiência real com Cristo e nasceu de novo espiritualmente. Por isso, eles dão grande valor à experiência individual e ao relacionamento direto com Jesus, acima de rituais ou hierarquias. A igreja, para eles, é uma comunidade de crentes que partilham a mesma fé, e não uma instituição centralizada. Essa simplicidade é o que define sua baixa liturgia. Em contraste, os anglicanos, também conhecidos como episcopais em alguns lugares, possuem uma estrutura mais formal. Eles mantêm bispos e uma hierarquia bem definida, buscando um equilíbrio entre tradição, razão e as escrituras. Por essa razão, são vistos como uma ponte entre o catolicismo e o protestantismo, abrigando uma ampla diversidade de crenças e práticas, alguns mais tradicionais, outros mais contemporâneos, mas todos com uma forte herança litúrgica e histórica. Dessa tradição anglicana surgiu o movimento metodista, iniciado por João Wesley. Ele queria reacender o fervor espiritual dentro da igreja, adicionando ao tripé anglicano, razão, tradição e escritura, um quarto elemento fundamental: a experiência pessoal. Para os metodistas, o Espírito Santo guia o crente em um caminho de santificação, um processo contínuo de crescimento espiritual, expresso através do serviço, da busca por justiça e da perfeição cristã. Desses princípios nasceram movimentos posteriores, como o da santidade e o pentecostalismo, onde o poder do Espírito Santo se manifesta por meio de dons espirituais, como o falar em línguas e um intenso zelo missionário. Seguindo a linha da Reforma, encontramos os luteranos, cujo nome homenageia Martinho Lutero. Eles enfatizam a distinção entre lei e evangelho. A lei nos mostra nossa incapacidade, enquanto o Evangelho revela a graça salvadora de Cristo. Tudo gira em torno da cruz e da certeza da fé. Para eles, o batismo é um meio real da graça, e a ceia do Senhor é uma presença verdadeira de Cristo, não apenas simbólica. A salvação é recebida pela fé, e não por mérito próprio ou experiência emocional. Os presbiterianos, por sua vez, também são herdeiros da Reforma, mas seguem a tradição reformada de João Calvino. Eles destacam a soberania absoluta de Deus e a centralidade de sua vontade em todas as coisas. A teologia reformada interpreta o mundo através dos pactos divinos, promessas firmadas por Deus com seu povo. Por crerem que Deus governa tudo, inclusive a salvação, afirmam que o homem é salvo pela graça, através de uma fé que também é um dom de Deus. Sua adoração é reverente, focada nas Escrituras e caracterizada pela ordem e simplicidade. Mas o cristianismo protestante é imenso. Dele surgiram inúmeras denominações, cada uma com suas próprias interpretações da Bíblia. Isso acontece porque, para os protestantes, a autoridade máxima reside na palavra de Deus, e não em uma instituição humana. Mesmo com suas diferenças, todos mantêm um vínculo espiritual e reconhecem a Bíblia como a fonte da verdade. Já as igrejas que se veem como a continuação direta da igreja fundada pelos apóstolos, a católica e a ortodoxa, colocam a autoridade da igreja acima da interpretação individual. Os católicos acreditam que Jesus entregou a Pedro as chaves do reino e que, a partir dele, se formou uma linhagem ininterrupta de líderes espirituais, os papas.
A Igreja, portanto, é vista como o corpo visível de Cristo na terra, com autoridade para ensinar, perdoar e administrar os sacramentos. O mais importante deles é a Eucaristia, onde, segundo a doutrina católica, o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, um mistério conhecido como transubstanciação. Os ortodoxos orientais, por outro lado, seguem a fé antiga com uma forte ênfase no mistério divino. Eles evitam definir Deus em termos humanos, preferindo contemplar suas energias por meio da oração e da experiência espiritual. Para eles, a salvação é um processo de teoses, a união com Deus, na qual o ser humano é transformado e participa de sua natureza divina. A tradição é central, e seus ritos são profundamente simbólicos e sagrados. Existem também as igrejas ortodoxas orientais antigas, como as coptas e armênias, que mantêm crenças semelhantes, embora estejam separadas há séculos por diferenças teológicas sobre a natureza de Cristo. Apesar de toda essa diversidade, nas formas de culto, doutrinas e tradições, há algo que une todos os verdadeiros cristãos: a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os perdidos, e por meio dele temos perdão e vida eterna. As diferenças existem, mas os fundamentos permanecem. E talvez essa grande variedade seja a prova da amplitude do Evangelho, uma mensagem que alcançou povos, culturas e épocas diferentes, mantendo-se viva por mais de 2 milênios. E se você deseja continuar aprendendo sobre as origens, histórias e mistérios da fé cristã, inscreva-se no canal Histórias da Bíblia Casa de Deus, curta este vídeo e deixe seu comentário. Assim, mais pessoas poderão conhecer as maravilhas que a Palavra de Deus revela.